seleção de 70 e tal. Então ele falava português, você conversava com ele, parece que ele estava falando que ele não era japonês. Só por causa dos olhinhos mesmo que dava para... Você pensava, não sabia se era japonês ou cearense, Eu né? estava dando... Quando nós jogamos a Copa das Confederações contra o Brasil, eu estava dando a preleção, aí eu falei, olha, eu sou brasileiro, vai tocar o hino brasileiro, eu posso me emocionar, mas a bola vai rolar, eu tenho que trabalhar. Aí quando eu falei, eu olhei para ele, ele estava quase chorando ali, né, todo sentido, aí eu tive que, pô, cara, tem que traduzir isso aí, rapaz, vamos trabalhar. E ele é emocionado. Aí, ele é emocionado, é impressionante. Esse negócio da linha no meio da rua, no trânsito, vale para o campo também ou não? Ou no campo é tudo igual? No campo é tudo igual. Não tem perigo de dizer, não, esquerda, não, direita. Não. Eu fico imaginando você guiando no trânsito em Tóquio. Não, era tranquilo. Jogador de meio campo, né, que está acostumado, boa visão. Boa visão. Periférica, então dá para controlar. Eu tenho uma coisa boa, tenho uma boa memória e eu sei me localizar bem. Então naquilo ali que eu passo, eu já vou pela segunda vez com tranquilidade. É mesmo, isso é uma bênção. É verdade. A Sandra sempre diz isso. Então Quer dizer que você vai numa cidade, dá uma volta na cidade, se te soltam lá uma segunda vez, você já tem referência. Já tem referência toda. É coisa de índio isso. Índio que tem. Não, índio tem essa facilidade de pegar de uma vez. Pode ser, eu acho que isso é um dom. Qual foi a Copa que te deixou mais decepcionado? Foi a de 82 ou foi a de 82? A de 82, pelo time que nós tínhamos, pela forma como nós estávamos jogando. E eu acredito que se aquela seleção tivesse vencido, eu acho que estaria fazendo um bem para o futebol. Porque quando nós perdemos, ficou aquela coisa do... jogar bonito e perdeu, então é preferível jogar feio. Aí o que foi copiado é aquela coisa de marcação, jogo de resultado. E eu acho que você pode jogar bonito e pode ganhar. Claro, todo jogo é de resultado. Exatamente. Vai lá para ficar jogando bonito. Mas é que a Copa do Mundo, um campeonato, uma Copa, um torneio que de tiro curto, que você não te dá o direito de você errar. Então, um dia que você falha, que as coisas não caminham bem, você volta para casa. E foi o que aconteceu. Um dia que a Itália jogou bem, nos marcou bem, nós não conseguimos realizar aquilo que vimos realizando, e aí perdemos e fomos eliminados. Eu posso falar uma coisa, sem ser uma injustiça, estou falando como espectador da Copa. Eu tenho a impressão que quando saiu o Paulo Isidoro para entrar o Toninho, o Cerezo, eu acho que o time nunca mais rendeu tanto quanto naquele jogo contra a União Soviética. Eu achei que tinha ali, quando tirou o Dirceu... Mas o que aconteceu, João, é que eu, Cerezo, Falcão e o Sócrates, nós nunca tínhamos jogado junto. A gente só foi jogar juntos na Copa do Mundo. Porque nós passamos 2 anos jogando, eu, Sócrates e o Cerezo no meio. O Falcão estava na Itália esse período. O Falcão só veio na época da Copa do Mundo. E praticamente jogava na mesma função do Cerezo. E ele contra a Rússia, entrou ali e jogou. O Dirceu entrou o Paulo Isidoro, que era o que vinha acontecendo. Às vezes era o Paulo Isidoro e o Tita também. Chegou a jogar naqueles 2 anos. Mas o que mais afinou foi ali na... Foi o Paulo Isidoro. Então, aí nós entramos para jogar outro jogo. Entrou o Cerezo e aí foi a primeira vez que nós jogamos juntos. Os 4. Eu sentia isso. Para que mexer? Quando o Cerezo, eu achava que era o melhor banco que podia se ter numa Copa, ter o Cerezo sentado ali no banco e não mexer na ponta. Eu acho que se a gente tivesse treinado um pouco antes, a possibilidade daqueles 4 jogarem juntos, aí foi no jogo, nós fomos acertando. Então é normal que houvesse algumas falhas pelo aquele setor direito. Eu acho que nós acabamos sobrecarregando o Leandro, que não tinha ninguém ali. Hoje eu tenho até uma visão mais como técnico de futebol, olhando aqueles jogos, de ver que o lado direito ficou um pouco sobrecarregado. E me parece, pelo que a gente via, que o Toninho Cerezo, depois daquela bola que ele deu, aquele passe desastroso pelo meio da até área, ele se recuperar no jogo levou um tempo. Né? Ele só se recuperou depois do gol do Falcão. Tanto é que o Falcão, quando fez o gol, dá a impressão de que ele tem uma
uma aliviada, mas é que eu acho que é normal você cometer um erro e não pode, com a experiência que ele tem, com a capacidade dele, não podia se deixar levar por isso. Não, né? em nenhum jogo, como por exemplo você e o Platini perderam Claro, pênalti, a gente né? tem que seguir em frente, isso faz parte do jogo, você cometeu um erro lá, é um frango que o goleiro toma, é o back que falha, é o atacante que perde um pênalti, perde um gol, isso aí acontece, então a gente tem que estar no futebol preparado para essas coisas e seguir adiante. Ó, eu vou fazer um break aqui, para a gente continuar o segundo bloco aqui com o Zico. Quem tiver alguma pergunta aqui, pertinente ao futebol, pode mandar brasa. Vamos lá, Vilen. Tenho aqui ao meu lado o galinho de Quintino, hoje em dia o galinho do mundo, Zico. O que é que vou começar perguntando aqui, o que você está achando do time do Santos? Adorando, né? Futebol adorando, né? Adorando, torcendo para que o Santos seja campeão. Eu acho que é importante, é aquela coisa que a gente fala de 82, né? É um time com jogadores que tem, pela forma como tem jogado, estão aliando a seriedade à irreverência. É o tipo daquilo que o torcedor brasileiro sempre gostou, né? De ver o futebol, o time acho jogar que o torcedor pra do frente. mundo gosta de ver uma coisa que é um espetáculo, né? Eu desses times brasileiros, da forma de jogar, há muito tempo que eu não via. O último que eu vi aqui no Brasil foi o time do Palmeiras, do Vanderlei, que tinha o Miller, Djalminha, acho que era César Sampaio, Roberto Carlos, Luizão, aquele Rivaldo, aquele time era que também só dava goleada e tal, e é gostoso de ver, né? Você ligava a televisão com prazer de ver um jogo. E eu acho independente de você torcer ou não por aquele time, né? Nesse último domingo eu só não vi o Santos porque foi no mesmo horário do Flamengo. Aí tinha o Flamengo. Aí não dava. Não dava. Você começou a jogar no Flamengo muito menino ainda, né? Eu fui com 13 anos. Agora, teve um período... Trocando fralda. Trocando fralda. Teve um período assim de desenvolvimento muscular, é isso que falavam na época? Quando eu cheguei com 16 anos, assim, todo mundo falava... Tudo em função do Edu, meu irmão, que era você acho que acompanhou do América. Do América. E ele, dos melhores jogadores que nós tivemos no Brasil, e então ele, por ser baixinho, aí no Flamengo eles tinham aquele receio, vai jogar bem, mas vai ser muito baixinho e tal, vamos tentar fazer um trabalho de reforço muscular. Senão ele vai ficar igual ao Maradona, vai ser um terror. Então... Naquela época tinha um pouquinho mais isso, né? Eu acho que hoje em dia não teriam feito o trabalho que fizeram com você. Inclusive que mudou a feição, o feitio anatômico do jogador de futebol é muito mais para longilíneo do que se preocupar em reforçar a musculatura de coxa e tal, que acaba às vezes prejudicando o joelho. Eu por exemplo, me atrapalhou um pouco no final de carreira em relação a problemas musculares. Claro. Que hiperatrofiou a musculatura. Então, naquela época não tinha esse trabalho de alongamento que se tem hoje. Então, eu tinha muita dificuldade. E encerrei minha carreira, não foi por causa do joelho, foi por causa dos problemas musculares. Claro. Panturrilha, todo momento. Acabei perdendo o prazer de treinar. E aí, é melhor não jogar, para não fazer o que eu gosto. Que eu sempre gostei muito de treinar. Então, isso me fazia bem. Eu ia para o campo confiante, seguro do que podia render bem. Aí, quando eu comecei a perder esse prazer de treinamento, aí está na hora de parar. Vamos falar um pouquinho dos craques com quem você jogou e que continuaram jogando depois. Me lembra um pouco, porque... do pessoal que jogou até mais tarde. Os que jogaram na tua época, tipo Rivelino e tal. Júnior. Júnior, que jogou, prolongou bastante a carreira, o próprio Cerezo prolongou bastante a carreira. E que surgiu, estava iniciando quando você já estava parando. Da seleção de 94, né? O pessoal do Flamengo, Dunga. O Bebeto, daquela turma do... Você chegou a jogar com o Joguei Dunga? contra ele, joguei contra. Que bom. Marcação, né? Marcação forte. É incrível, né? Joguei uma decisão contra ele, Flamengo e Vasco, mas da nossa época surgiu Bebeto, surgiu Jorginho, Leonardo, Romário. Aldair. Romário surgiu. O Romário, quem lançou ele no Vasco foi o Edu, o meu irmão, de técnico. Agora é engraçado esse negócio do Dunga, né? Porque são gerações
dunguianas, né? Quer dizer, como jogador ele já era capitão da seleção, né? Foi. E a seleção naquela época também já jogava no estilo... Ele foi capitão na segunda. Dunga, na segunda Copa. É. E na Copa que ele foi campeão. É. Que aliás você vê que são as ironias do futebol. O Dunga é campeão do mundo e o Zico não é. Eu acho que isso aí... Não, é como o futebol é uma coisa... O futebol, ele tem situações... Caprichos. De relação a características de jogadores, né? Você não pode ter, acho que 11 Dungas no time, nem 11 Zicos no time. Acho que 11 Zicos seria bom. Vamos ver algumas... soltar é uma parte do vídeo que nós vamos soltar, do DVD, não?